69. Laboratório Plínio Bacelar. 80 anos. Compromisso com a qualidade. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 22 de setembro de 2022. Muito bom dia para você. A partir de agora começa o Folha no Ar, ao vivo, aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e ainda hoje você vai poder conferir a reprise do Folha no Ar logo mais às 17 horas na Plena TV. São 7 horas e 35 minutos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos, inclusive a primavera, que começa oficialmente hoje no Brasil. E já vou adiantando, hein? O Instituto Nacional de Meteorologia, que prevê para agora cedo tempo bom, tem alerta de temporal no decorrer do período, tem alerta de chuva sim, para boa parte da região sul do estado, mas noroeste e aqui no norte do estado também. Hoje a temperatura máxima é de 33 graus, a mínima é de 21, agora aqui no centro já faz 23 graus e, repetindo, começa hoje então oficialmente a primavera brasileira. No programa de hoje, por videoconferência, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, vamos conversar com o cientista social, especialista em políticas públicas e gestão governamental, o Marcelo Viana Estevão de Moraes. Marcelo Viana já está conectado conosco. Muito obrigado, Marcelo. Vamos conversar sobre o momento que o país vive, que a região atravessa também, essa rixa aqui em Campos, essa polarização para essa eleição agora, que reflete na de 2024, entre Bacelar e Garotinhos, a composição também dessa mesa diretora da Câmara, que aliás teve mais polêmica ontem, e também vamos falar sobre a eleição no estado do Rio de Janeiro, a deputado estadual, deputado federal, senador e governador, e por fim, o cientista social Marcelo Viana fará uma projeção à eleição presidencial polarizada entre Lula e Bolsonaro. Marcelo, muito obrigado já de antemão. Dentro de instantes a gente traz aí o seu bom dia, a sua participação aqui nesse programa de hoje. É claro que no intuito de ampliar o conhecimento, levar uma nova visão sobre fatos e essas realidade que o Brasil vive hoje. Num oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar. Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna, especializada em vacinação, e o apoio é de Green Energia Solar. Manchete de hoje do portal folha1.com.br. PM desmonta central de monitoramento do tráfico e apreende arma em São Francisco do Itabapoana. 3 homens foram detidos na ação realizada no final da tarde de terça-feira em Gargaú. Passarela da Ponte de Donana interditada pela Defesa Civil. Técnicos identificaram uma rachadura no tabuleiro de concreto. Quest confirma a 11 dias da urna, Lula cresce e Bolsonaro patina. Nova pesquisa mostra Lula com 44% e Bolsonaro com 34% das intenções de voto. Menor apreendido ao tentar jogar celular e droga sobre muro do presídio. O menor foi levado junto com o material para 146 DP.
Olha que boa notícia. Açúcar da Coagro na rede de supermercados Guanabara, no Rio de Janeiro. À frente da antiga Sapucaia, a Coagro comemora a entrada do açúcar extra fino na rede Guanabara, uma das maiores do país. Semana do Saber e Mostre-se unem alunos do IFE e 38 empresas da região. Empresas como Porto do Açu, Coagro, Águas do Paraíba estarão presentes ou estão presentes neste evento. Dia de luta da pessoa com deficiência marcado com ações em campos. Foi realizada a roda de conversa seguida de apresentação musical em Libras. Falência do Grupo Itapemirim é decretada pela Justiça Paulista. Ainda no portal folha1.com.br, o portal da Folha da Manhã, representantes da Defesa Civil da região se unem em seminário. Prefeito anuncia 5º mutirão da saúde para cirurgias. E fechando, Câmara com polêmicas sobre processos de cassação e atas de sessões. A oposição pediu que ações sejam levadas ao plenário. O presidente aguarda parecer. Essas são algumas das manchetes do portal folha1.com.br que você pode conferir aí agora. E com a gente no programa de hoje, como a gente já anunciou, o Marcelo Viana, que nos honra com sua presença, cientista social, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Marcelo, bom dia, seja bem-vindo aqui a essa edição de hoje do Folha no Ar. É um prazer, mais uma vez, conversar com você. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Olha, a satisfação é minha de estar nesse programa, que tem grande audiência, e eu não podia deixar de estar aqui para dar também um bom dia e cumprimentar os seus ouvintes e, pela diversidade de mídias, os seus telespectadores também, né? Já que hoje a gente não fala para um canal apenas, mas para vários. É verdade, essa coisa de omnichannel, essa coisa de multicanais, né? A gente tem essa opção e o que facilita a vida do cidadão. E isso é bom. Por isso estamos até conversando hoje. Você está no Rio de Janeiro. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa na bancada hoje conosco. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo, matando a saudade desse online que particularmente eu não gosto. Acho que a gente gosta mais do presencial, né? Mas é bom de qualquer maneira porque é uma ferramenta e tanto para a gente poder trabalhar. Bom dia, seja bem-vindo, Aloysio. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Beto, no estúdio. Vamos estar podendo conversar com o Marcelo nos 3 próximos blocos. Eu, para ser sincero, eu gosto um pouco do online. Você pode acordar um pouquinho mais tarde. Então, são 15 minutos que fazem uma diferença brutal. A depender da manhã, da temperatura, está um friozinho ainda, né? Você falou que a primavera começa hoje, mas o frio está invernal ainda. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial, 2 categorias sempre nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta-feira, que são os taxistas no trecho aplicativo. Nogueira, tem umas perguntas aí. Sim, já estou aqui de olho aqui no grupo de WhatsApp, inclusive, se a gente, para abrir o programa, eu vou trazer a pergunta do Renato Siqueira. O meu caro, aliás, você faz parte do grupo, Marcelo, de WhatsApp lá. Isso aí. E lá nesse grupo, a gente extrai essas perguntas aí, a pauta é colocada lá sempre, né? E antes, então tem a pergunta do Renato Siqueira, que ele diz aqui: prezado, por pelo menos 30 anos no município de Campos, tem a mesma condição político-administrativa, salvo um ou outro caso. Se comparados o lastro de desenvolvimento do município ao do grupo político hegemônico deste período, qual dos dois teria um eventual gráfico, a curva direcionada para cima, e qual teria a curva direcionada para baixo? Ou seja, qual evoluiu e qual, no caso aqui,
não evoluiu neste cenário de 30 anos. Por outro lado, o que credencia na suposta proposta de mudança de cenário o outro grupo político bacelar que se anuncia. Veja, Cláudio, a política de Campos ela tem uma marca um pouco parecida com a política brasileira, né? Diz na análise da política brasileira que a política brasileira, desde 89, desde a redemocratização, tem girado em torno do nome de Lula, né? Ou Lula como opositor, ou Lula como governo. Em Campos, de certa maneira, o mesmo aconteceu, só que a personalidade central em Campos é o nosso Antônio Garotinho, família Garotinho, que está aí, né, na prefeitura também desde os primórdios da redemocratização, quer no governo, quer na oposição. Então, essa é a marca. E agora, o que me parece, e essa informação que me passa, é que nós temos aí o Vladimir tentando colocar uma marca muito pessoal dele à frente da prefeitura e tentando, vamos dizer assim, se afirmar como uma liderança, independentemente dos seus vínculos familiares. Por outro lado, nós temos aí a emergência, depois de tantas polarizações passadas, de uma família nova, que é a família Bacelar, que se apresenta como tal, né? E onde o nome de destaque hoje é o Rodrigo, pela posição que ocupa na Assembleia Legislativa e no governo do Estado. Eu vejo que hoje, em grande parte, estamos a disputa que ocorre hoje na Câmara Municipal e na política local já é uma disputa em grande parte marcada por essas realidades de poder e pelas perspectivas de 2024, né? Nós agora, né, em 2022, vamos ver aí o jogo de dados, né, desses grupos na política local, fazendo as suas apostas já com vistas a 2024. Então, as eleições estaduais e a federal, elas são, vamos dizer assim, um ponto central em relação ao que vai, a esse futuro próximo, ao que vai ser desenhado em relação a essa disputa. Eu acho que esse é o grande quadro que nós temos e que, de certa maneira, é consenso, né, em qualquer analista da política municipal. A família Garotinho vem renovada, com o Vladimir, que tem um estilo próprio de fazer política, e, por outro lado, nós temos aí a afirmação da família Bacelar, né, que ocupa essa posição no nível estadual de relevo, né? E essa eleição vai mostrar quais são os recursos de poder de ambos os grupos para 2024. Marcelo, bom dia novamente. Bom dia. A gente tem essa disputa de poder entre Garotinhos e Bacelar. Aí já feita a pergunta do Renato Siqueira, ela se acirrou em termos práticos e pontuais, mas é um ponto que está aberto desde 15 de fevereiro, com a eleição a presidente da Câmara, né? É prerrogativa de qualquer presidente, de qualquer poder legislativo, de qualquer Estado democrático de direito do mundo, a pauta que controla o presidente da Casa Legislativa. O presidente governista, eleito no primeiro biênio, Fábio Ribeiro, podendo marcar fugiu a palavra, por... Videoconferência? Não. Me fugiu a palavra. Ele podia marcar até dezembro a eleição, né? E marcou em fevereiro. Teve algumas advertências, inclusive do próprio Garotinho, para não fazê-lo, né? Pelo número exíguo, né? De vereadores para garantir sua vitória. Enfim, colocou em votar Maicon Cruz, vereador, orou com o Fábio Ribeiro, assinou um termo de declaração com o Fábio Ribeiro, pediu a Jesus pela eleição do Fábio Ribeiro, e como é da política sucupirana de Campos, na hora ele votou em Marquinhos Bacelar. Enfim, 3-12,
houve um problema lá com o voto de Nildo Cardoso, foi anulada. Assim que Maicon anunciou o voto a Marquinho, os primos Virgílio, o Juninho Virgílio, vereador, governista, e Thiago Virgílio, ex-vereador, partiram para cima de Maicon, encerrou a sessão depois foi anulada. E foi judicializada, estamos nisso de lá para cá, quer dizer, fevereiro, já estamos agora em final de setembro, né? Oroco, como é que você, que é um campista que está muito tempo fora, como é que você vê, com esse olhar aí da floresta e não da árvore, essa política de campos? Como eu lhe dizia, Luiz, bom dia mais uma vez, o conflito que está posto hoje é uma antecipação do conflito de 2024, é o jogo sucessório, de certa maneira, antecipado em relação à prefeitura. Nós sabemos toda a importância que tem a Câmara de Vereadores para o sucesso de uma gestão municipal, o fato de ela estar afinada ou não com a administração da prefeitura, e é claro que essa disputa define as margens de manobra desses principais atores em relação a 2024. Eu apesar de eu sempre preferir a política como sucupirana, infelizmente sucupira hoje ao Brasil inteiro, né? Se a gente for lá rever, né, os programas, eu acho que o Viva abre essa possibilidade para a gente rever os programas antigos do Bem Amado, a gente vai perceber uma atualidade, né? É impressionante. Então, é algo que... Me desculpe. É algo que talvez seja a marca da política nacional. E esses jogos, né? Esses jogos, esses acertos, essas traições, nada muito distante do que a gente tem visto por aí em outros níveis de governo. Agora, essa questão, pelo que eu vi, ela já foi também judicializada. Eu vejo que há um terceiro, né, ator, para além dos dois polos políticos envolvidos, um terceiro ator, que é o Poder Judiciário, onde também, conforme a instância do Judiciário, você tem uma decisão, ora num sentido, ora no outro. Eu tenho para mim que, em última instância, a solução desse imbróglio local na Câmara Municipal vai depender de alguma manifestação do Judiciário. E aí nos remete de novo à política nacional, à judicialização da política e ao protagonismo crescente do Poder Judiciário como árbitro de conflitos políticos. Eu vejo que nesse caso, nesse microcosmo de campo, nesse caso específico da Câmara, esse terceiro ator, que é um ator não vinculado à política partidária, ele vai ter um papel também importante no desenrolar dos eventos. Agora, acho que o que vai acontecer nas urnas no próximo dia 2, e se houver um segundo turno em qualquer nível, logo em seguida na eleição, esse resultado das eleições é que ele vai, de certa maneira, definir os campos, né, e as margens de poder desses atores envolvidos na política local, como eu já havia dito. E aí é muito provável que se encontre algum tipo de um padrão de convivência para que se possa chegar até 2024. É interessante porque ambas as forças hoje estão alinhadas com o governador Cláudio Castro, né? E aí, a gente, dependendo do que acontecer no nível estadual, o próprio governador pode ter interesse em apaziguar conflitos na esfera municipal. Então, se ele se reeleger, nós teremos um tipo de jogo, né? E esse jogo também vai definir o poder de fogo de uma das famílias, né? Que hoje deriva os seus recursos de poder de estar participando do governo do Estado numa posição privilegiada e que, num eventual segundo mandato de Cláudio Castro, pode também sair até mais fortalecida. Isso a gente não sabe, tá? Nós estamos na névoa da política. Como se fala da névoa da guerra, estamos na névoa da política. E é essa névoa que, ao ser dissipada nas próximas eleições, que vai nos colocar um horizonte mais claro, que vai moldurar esse conflito municipal.
Eu vejo, no caso específico da Câmara, que é quase que impossível ter uma solução em que não haja um certo protagonismo do Poder Judiciário no assunto. A palavra que eu estava me fugindo é regimento. A palavra, de acordo com o regimento, ele é marcada até dezembro. Mas é que tá, Marcelo, é perfeita a sua análise. Qualquer movimento na Câmara está ligado a outubro. Agora, a eleição, primeiro turno é 2 de outubro, ponto. A eleição, segundo turno é 30 de outubro, ponto. A eleição da mesa diretora, porque em 15 de fevereiro, a eleição houve para presidente foi anulada, mas só presidente. E a mesa se compõe de outros 4 cargos importantes. Primeira vice, segunda vice, primeira secretaria e segunda secretaria. E esses nomes sequer foram colocados em votação, né? Não foi nem aberta a votação. E essa eleição pode ser, logicamente, lembro de novo, prerrogativa do presidente de qualquer poder legislativo, a pauta, ela pode ser antes e pode ser depois da eleição, ela pode ser entre as duas eleições, entre os 2 turnos, né? Entre 2 e 30. Como é que você de fora vê isso? Porque o que se comenta, né? Você colocou aí, os 2 grupos estão ligados a Cláudio Castro, né? Tanto o Bacelar quanto o Garotinho, do Vladimir, né? Rodrigo Bacelar foi secretário de governo de Cláudio Castro. Segov, em qualquer governo, é uma pasta muito, muito, muito musculada, né? Muito poderosa, com um orçamento muito grande. Só saiu por prazo legal. Vladimir tem uma boa parceria, inaugurou agora, reabriu o HGG com verbo estadual, né? Para citar um exemplo assim, mais próximo da gente. Mas o que se comenta, que se Cláudio Castro conseguir, se ele confirmar as pesquisas, se reeleger, e Rodrigo se reeleger deputado, que é considerado público de 10, passando a ser, nesse contexto de Cláudio reeleito, um forte candidato para a presidência da LERJ, o que se comenta é que o 13-12, o Moro vai baixar, quer dizer, vai baixar dos garotinhos para os Bacelar. E como o próprio Marquinhos Bacelar disse aqui nesse programa, se o Cláudio Castro se eleger, Rodrigo se reeleger e o irmão dele, Rodrigo, por presidente da LERJ, não vai ser Muro, não, vai ser esteira rolante. Né, dos garotinhos, ele disse isso aqui nesse programa. Dos garotinhos para os Bacelar. Como é que você de fora vê isso? Olha, é aquilo que eu te falei. Nós estamos nessa névoa da política, né? E vai depender desse resultado. No caso do Rio de Janeiro, a gente prevê aí que provavelmente teremos, né, segundo as pesquisas, um segundo turno, envolvendo a candidatura do Freixo versus a candidatura do atual governador. Esse resultado será central. Eu imagino que as chances de Rodrigo Bacelar na disputa pela presidência da Assembleia, elas são umas no contexto de vitória de Cláudio Castro e outras no eventual contexto de vitória do Freixo. Embora que não haja uma vitória eventual do Freixo, não impede que o projeto do Rodrigo Bacelar seja eventualmente bem sucedido na Assembleia Legislativa, mas fica um pouco mais difícil, né? Então, os dados estão sendo rolados. Eu continuo achando que este jogo vai ser, em grande parte, decidido após essas cartas serem postas na mesa. É natural que os grupos políticos fiquem, vamos dizer assim, aguardando para verem qual é o seu poder de fogo no momento subsequente. Por isso, talvez a decisão não ocorra agora de imediato e se aguarde esse processo mais amplo, porque ele vai definir. Se amanhã o Freixo eventualmente ganhar o governo do Estado, provavelmente a relação do governo do Estado com a política municipal será outra. E quem sabe se amanhã os adversários de hoje não estarão negociando em torno de um projeto comum. Política é isso, né? A gente tem visto desde sempre
que quem era, né, antagônico, né, o adversário, vamos evitar a palavra, não fazer quem era adversário no momento, depois vira aliado. Quem era aliado, depois vira adversário. Isso é um pouco parte do jogo da política em toda parte, né? Então, eu diria que é muito difícil, nessa névoa da política, sem ainda os resultados da eleição, mensurar os recursos de poder de cada uma das famílias envolvidas nessa disputa local e ter clareza sobre o que vai acontecer. Eu imagino que as chances de Freixo, dependendo da forma como o Lula tiver o seu desempenho agora na eleição, uma possível, ainda que remota, eleição em primeiro turno, ou um segundo turno com o Lula competitivo, tem um grande impacto no sentido de puxar a candidatura do Freixo. E isso pode mudar totalmente esse tabuleiro da política estadual, né? A gente sabe que o Freixo tem uma base forte, né, maior na capital, tem saído melhor nas pesquisas na capital, e a força do atual governador, do Cláudio Castro, está mais na área da Baixada e principalmente no interior, onde ele nada de braçada. Então, essas disputas maiores vão condicionar o cenário que você vai ter daqui para frente. E eu nem afasto a hipótese que algumas dessas forças possam vir a compor com o novo governador, que vai, quer dizer, não estou falando da Cláudio Castro, estou falando no caso da eventual eleição do Freixo, que uma dessas forças possa eventualmente compor com um governador que não seja o atual. Então, esse jogo é um jogo fascinante, porque o inesperado, o imprevisto pode se manifestar em função dos interesses concretos das partes envolvidas. Veja, o que nós temos que perceber aí é que o que há são interesses em jogo, né? Interesses políticos podem ser negociados, né, em qualquer nível. E isso vai ser muito interessante assistir daqui para frente, se houver uma grande mudança no tabuleiro da política estadual, como essas forças reagirão a esse processo. Agora, numa hipótese de continuação do governo Cláudio Castro, as chances de Rodrigo Bacelar virar presidente da Alerj crescem, evidentemente, dada a inserção que ele teve como secretário de governo e a força que essa função tem em qualquer governo, crescem e o colocam, né, credencia a família para voos mais altos, né? Então, eu acho muito difícil, na posição minha, que não sou torcedor, que vejo a política de longe, ter, vamos dizer assim, uma clareza sobre como será o desenrolar disso nesse novo cenário, porque o fato é que nós temos aí toda a névoa da eleição e num contexto que a gente não sabe muito o que vai acontecer, né, Luiz? A gente, quando for conversar sobre a política federal, a gente vai ver que nós estamos aí passando por eleições que são diferentes das eleições passadas, há um nível de tensão política inusual, maior nas atuais eleições, né, considerando o plano federal, do que havia no passado, e há novos atores atuando nessa eleição. Antigamente, a atuação do Tribunal Superior Eleitoral e da Justiça Eleitoral era, vamos dizer assim, uma ação respeitada por todos e fruto de um consenso geral. Hoje nós temos aí as Forças Armadas entrando como uma possível validadora do processo eleitoral, que é algo estranho à nossa Constituição, ao nosso normativo. Então, nós temos uma realidade federal que é de, vamos dizer assim, ruptura em relação à nossa tradição eleitoral durante todo o período dessa República de 88. Né? Então, eu acho que essas eleições, elas têm uma névoa de guerra, vamos dizer assim, aí dá para fazer essa aproximação mesmo, que essas eleições estão ganhando um pouco esse cenário de guerra. A névoa da guerra, a incerteza é muito grande. Né? Se eventualmente, que é mais provável, o Lula, segundo as pesquisas atuais, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente,
o Lula ter que disputar o segundo turno, a gente não sabe como será essa disputa no nível federal em termos de ordem pública, né? Nós temos assistido aí algumas situações de violência que têm ido além daquilo que seria meio que, entre aspas, natural em processos políticos conflitivos. Temos assistido aí uma escalada, né? Então, esse quadro todo condiciona muito aí a evolução da nossa discussão no nível municipal e das disputas locais. O Marcelo Viana, cientista social, a minha pergunta é sobre os Vianas, mas com 2 N's. O senhor é com um N só, né? Com essa polarização que surgiu entre as famílias Bacelar e Garotinho, você acredita que não sei se é o fim da era ou se é o fim dessa força da família Viana, do Arnaldo Viana, por exemplo? Apesar de que o Caio Viana foi muito bem nas eleições de 2020, há quem diga até que se tem mais uma semana a coisa poderia complicar para Vladimir, muito mais. E hoje ele tem uma disputa aí para uma vaga na Câmara Federal. Como é que você vê essa polarização e essa possibilidade da família Viana? Nós temos aqui falado dos principais opositores, né, dos 2 principais polos da disputa estadual, que, segundo as pesquisas, esse polo hoje se daria entre o governador Cláudio Castro e o Marcelo Freixo. Mas nós temos uma terceira força relevante, que é a candidatura do Rodrigo Neves, que se articulou com uma força absolutamente relevante, que é a do prefeito, né, Eduardo Paes. Então, esses atores também são atores importantes, né? O posicionamento desses atores no segundo turno vai fazer a diferença, né, em relação ao resultado eleitoral e, de certa maneira, hoje a família Viana e a candidatura do Caio estão aí lastreadas nesses apoios que conseguiu, né, junto ao PSD, no caso do Paes. E esse jogo, ele, vamos dizer assim, vai acrescentar um novo ingrediente em relação ao período precedente, né? Nós vamos ver aí o eventual peso do Eduardo Paes como eleitor, não apenas em relação ao município do Rio de Janeiro, mas na política estadual, onde ele também já foi, né? Ele foi candidato a governador nas eleições passadas, foi derrotado, mas chegou no segundo turno. Então, ele é um ator relevante. E a forma como esse ator e o PSD vai sair das eleições, a forma como ele vai se alinhar nesse novo desenho, eu acho que vai também definir as maiores ou menores possibilidades do Caio num eventual jogo sucessório em 2024. Então, de fato, nós temos uma possibilidade de que essa polarização atual se transforme num jogo de 3, né? E aí teria que se ver como, né, esse terceiro polo comporia na política local. É claro que a gente pode fazer algumas apostas, dadas as disputas do passado recente, mas a gente não pode nunca acreditar que a política que aconteceu há 2 anos vai ser a política de hoje ou que será a política daqui a 2 anos, porque realmente nós temos sempre as surpresas. Veja no nível federal, gosto de chamar a atenção, né, o que foi o governo Bolsonaro enquanto teve o Rodrigo Maia como presidente da Câmara e o que foi o governo Bolsonaro quando conseguiu se acertar com o Arthur Lira, né, na segunda metade, e o protagonismo que ele conseguiu em termos de aprovação de medidas no Congresso. Quer dizer, esse é um jogo, né, importante, sempre muito mutável. Eu fico muito preocupado porque às vezes a gente é apresentado como cientista político, como cientista social, e acho que a gente tem uma bola de cristal e que sabe, não, a nossa bola de cristal é simplesmente dizer, olha, eu não sou torcedor. E o elemento fundamental em qualquer análise é esse elemento de imprevisibilidade. Ainda mais num contexto de grandes decisões em tantos níveis a serem adotadas simultaneamente. Eu vejo, e partilho muito da preocupação do Aloysio,
né? Porque a gente está lá no grupo de debates, né? Que esse grupo que acompanha o programa Folha no Ar e que tem tantas pessoas ilustres lá participando, e a gente vê que a análise política sempre tende a enviesar, cada um puxando um pouco a brasa para a sua torcida, né? E o Aloysio sempre preocupado a gente. Torçam, sejam torcedores, perfeito, mas nós temos que fazer a análise objetiva, nos ater aos dados e tentar entendê-lo. Pois bem, quando eu vou me ater aos dados da atual eleição, o que eu vejo são cenários ainda nebulosos, em vários níveis, né? E todos eles vão ajudar a desenhar o quadro em que as forças locais terão que se reposicionar para encaminhar os seus projetos de futuro. E isso é realmente fascinante. Eu tenho para mim que nós teremos muitas surpresas nesses próximos 2 anos, qualquer que seja o resultado aí das urnas, porque esses realinhamentos podem ocorrer de maneira surpreendente. Nós já vimos isso. Quantos aliados de hoje se transformaram em adversários ficadais no dia seguinte às eleições? Basta fazer um pequeno retrospecto das eleições passadas para ver o que aconteceu. Então, eu vou dizer, a coisa que mais me fascina na ciência política, na ciência social, é exatamente essa mutabilidade, essa plasticidade de cenário que, de certa maneira, era sintetizado pelo político antigo de Minas, Magalhães Pinto, dizendo que a política era como as nuvens, né? Uma hora você olha, está de um jeito, outra hora você olha, está totalmente diferente. E isso eu acho que nós vamos depois, em outra ocasião, quem sabe a gente terá a oportunidade de, à luz dos eventos que ocorrerão, chegar à conclusão de que, olha, é isso mesmo, a política está aí para nos surpreender. Bom, são 8h11, o tempo voa com essa conversa boa, então a gente tem que fazer um intervalo, Marcelo, e eu peço licença a você, ao Aloysio, a quem nos acompanha agora aí pelo rádio ou pelas redes sociais, mas é bem rápido para a gente voltar na sequência, continuar conversando e aí sim a gente virar a chave para essa questão da política ainda regional, mas aí na proporção estadual também de deputados, candidatos a senador e governador do estado do Rio de Janeiro. São 8h12 agora. Voltamos em instantes com o Folha no Ar, que conversa hoje com o cientista social Marcelo Viana, ao vivo aqui na Folha FM, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com apoio de Green Energia Solar.